O que você tem levado, exportado e semeado aos outros? Mau humor, murmurações, paciência, tolerância. É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre a lei da semeadura. E a nossa meditação está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Aqui o apóstolo Paulo exorta o povo de Gálatas na carta que ele remete a esse povo, associando e trabalhando para que eles compreendessem que tudo aquilo que eles semearem, isso eles também iriam colher. E aqui ele fala e exorta na primeira parte do versículo sobre não se engane. De Deus não se zomba. E aqui o apóstolo Paulo, nessa primeira parte, ele faz alusão ao povo a compreender que Deus não se deixe ser escarnecido. Que apesar de Deus ser amor, ser cuidado, ser proteção, Deus também é justiça. E ele fala aqui sobre um princípio que Deus deixou na palavra sobre o ato de semear e de colher. Na natureza, na sua vida, e você compreender que aquilo que você semeia é isso que você irá colher. E quando o apóstolo Paulo exorta o povo de Gálatas a meditar sobre a lei da semeadura, ele fala e desenvolve também a relação entre as sementes cultivadas na carne e as sementes cultivadas no espírito. E ele enumera quais são as sementes que a gente planta na carne: a idolatria, a glutonaria, a murmuração, a imoralidade sexual, os desejos e os prazeres de satisfazer a carne maior do que o desejo de servir a Deus e cumprir os seus princípios. E ele fala que quando semeamos em espírito, o que nós colhemos é o amor, é a bondade, é a alegria, é a benignidade, é a tolerância, é a mansidão, é o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito daqueles que buscam compreender que tudo que nós semeamos, nós iremos colher. E aqui, quando ele faz alusão à relação do plantio, da plantação, nós precisamos compreender que, como também nós fazemos uso da escolha das sementes que nós iremos semear, nós precisamos compreender que a nossa colheita será na medida do nosso plantio. Se você semeia pouco, você colherá pouco. Se você semeia muito, você colherá muito. Mas que sementes nós estamos jogando nesse solo fértil? Porque quando ele fala que aquilo que nós semeamos, nós colhemos, nós precisamos compreender e nós podemos também fazer uma comparação que se eu planto tomate, é tomate que eu vou colher. Muitos desejam plantar laranja e colher morango. E isso, na natureza, com relação à plantação, não acontece. O mesmo ocorre na nossa vida. Se o que nós estamos plantando hoje é o mau humor, intolerância, a prática descabida e sem controle do pecado, porque nós temos sim a natureza pecaminosa, mas Deus nos convida a confessarmos e reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas falhas, para que através do Espírito Santo do Senhor, Ele possa agir na nossa vida e transformar a nossa semeadura, a nossa colheita. Nós precisamos ser vigilantes ao ponto de observar quais têm sido as nossas escolhas e o que nós iremos colher mediante esse plantio. Que nós possamos entender que também cada semente que nós germinamos em um solo fértil, ela tem um tempo de maturação, ou seja, ela tem um tempo certo de ser colhida. E que se você hoje vem semeando em amor, em bondade, e não tem visto o resultado da sua colheita, não desanime, continue semeando, continue plantando com uma alegria, porque no tempo certo, no tempo de Deus, você também colherá essas sementes. Você colherá bons frutos das suas escolhas hoje. Muitos questionam as tribulações e os problemas que hoje estão enfrentando, mas esquecem que lá no passado você escolheu as sementes e que hoje está sendo a sua colheita. Se você quer ter uma colheita diferente no seu futuro, você precisa escolher hoje as sementes que você está desejando que germine no seu solo. E o que você deseja colher, isto está ligado diretamente naquilo que você está semeando. Que nós possamos decidir
hoje semear as sementes do Espírito com amor, com alegria, sabendo que, como a palavra de Deus também diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Por isso, continue lançando suas sementes, continue acreditando que as suas escolhas, elas determinam o que você vai viver no hoje e elas determinam o que você irá experimentar no futuro. Que nós possamos tomar a decisão de continuar escolhendo boas sementes e sabendo que no tempo certo nós colheremos bons frutos das nossas decisões, das nossas escolhas e que nós possamos aplicar esse princípio na nossa vida. Que Deus nos revela através da sua palavra que tudo aquilo que eu planto, eu colho. Que nós possamos plantar amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio e possamos revelar aos outros o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. E ter a alegria que no tempo certo, no tempo de Deus, a sua colheita virá. Não desista, continue, persevere, ore, clame, louve e agradeça, porque o seu milagre está chegando e é Deus que faz com que o que você plantou cresça e gere bons frutos. Escolha as boas sementes. Deus está dando agora o poder de você decidir quais sementes você irá selecionar. E só se prepare, a colheita será abundante.